Olá, bom dia, meus irmãos. Gostaria de deixar aqui uma devocional para o seu coração, para o nosso coração. E a minha oração é que você esteja bem, que você sinta o cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Atos capítulo 13, versículo 15, diz assim: Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Muito bem. A palavra exortação aqui pode ser traduzida por encorajamento, tá? Para facilitar aí nosso entendimento do que nós queremos passar aí para os irmãos. Atos capítulo 13 é o relato da primeira viagem missionária de Paulo. Mostra também a desistência de João Marcos, né, quando ele desiste de acompanhar a viagem missionária. Paulo chega numa cidade chamada Antioquia da Psídia, que não tem nada a ver com Israel, fica onde hoje é a Turquia, uma cidade que tinha uma sinagoga, que era comum naquela época, onde os judeus, as cidades que os judeus estavam, eles se reuniam, faziam uma sinagoga, que era uma escola, um lugar onde eles iam estudar as leis dos profetas. Paulo tinha o costume de cada cidade onde ele chegava, ele procurava a sinagoga para começar a pregar o evangelho, e não é diferente aqui. Mas uma coisa me chama a atenção. Depois que aqueles homens ali naquela sinagoga, naquele edifício onde eles estudavam a lei e os profetas, eles fazem toda a leitura daquele material, eles dizem a Paulo: se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, falem, digam. Eu queria pensar justamente a respeito disso, do quão precisamos nós, muitas vezes, de palavras de encorajamento. A Bíblia mostra várias ocasiões em que os homens de Deus são encorajados. Você pode lembrar Josué, né? Deus falando a Josué, encorajando Josué, seja forte, seja corajoso. Você pode lembrar de Gideão, né? Quando Gideão está escondido ali, com medo dos inimigos, Deus vai através do anjo e fala a ele: vai, homem forte, homem valente. Você vê o próprio Paulo muitas vezes encorajando Timóteo, encorajando Tito. É muito comum isso. Nos nossos dias também precisamos. Mas muitas vezes essas palavras de encorajamento que nós ouvimos nos nossos dias, elas apenas querem tentar convencer o ser humano de que ele tem um potencial interior, tem uma força interior que precisa ser despertada, um Deus interior, muitas vezes, que precisa ser despertado com atitudes, com palavras, com regras, com frases feitas, frases bonitas, e que, no final das contas, parece que cai um pouco no vazio, porque a vida prática nos convence do contrário. Muitas e muitas vezes nós somos frustrados por mais lutas, por mais autoconvencimento, por mais pensamento positivo. Nem tudo dá certo na nossa vida, mas ainda assim precisamos de palavras de encorajamento. E quando a gente lê todo o texto do capítulo 13, quais são as palavras de encorajamento que Paulo traz para esse povo? A partir do versículo 16, nós não vamos ler todo o capítulo. Se você puder fazer, faça isso na sua casa, leia todo o capítulo 13. Paulo vai colocar uma linha de tempo contando para aqueles homens que conheciam, aliás, a história, as leis e os profetas. Paulo vai relembrar a libertação do povo do Egito. Paulo vai relembrar o início da monarquia em Israel com Saul, depois com Davi. Paulo vai crescendo no seu discurso, nessa palavra de encorajamento, até chegar na figura de Jesus. Isso é importante. A palavra de encorajamento trazendo a figura de Jesus Cristo como Salvador. Eu acho muito interessante quando ele vai dizer assim no versículo 38:
Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anunciou remissão de pecados por intermédio deste. Esse pronome aqui diz respeito a Jesus Cristo, ou seja, perdão, salvação, remissão, redenção do homem, do pecador, por meio do sangue de Jesus Cristo. A palavra de encorajamento para nós é que temos um Salvador que morreu no nosso lugar para nos salvar, nos garantir a vida eterna. Não é apenas uma palavra de encorajamento que tenta resolver o seu cotidiano, tenta te convencer de que se você pensar positivo, você vai conseguir aquele emprego tão almejado, vai conseguir pagar todas as suas dívidas, vai se livrar de doenças. Não. Palavra de encorajamento passa por mostrar Jesus Cristo como nosso Salvador. No final do discurso, alguns homens procuram Paulo e desejam que ele volte no próximo sábado ali, naquele dia costumeiro para o estudo, e continue falando com eles, e eles encerram no versículo 43, dizendo assim: falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Paulo continua encorajando aqueles homens a perseverar na graça. Homens que naquele tempo depositavam toda a sua confiança e esperança em seguir a lei, em seguir conjunto de regras. Eles achavam que fazendo tudo isso a salvação estava garantida, seguindo rituais. Mas Paulo diz: perseverem na graça. A graça aqui é o amor imerecido, o amor que Deus tem por nós sem que nós tenhamos feito qualquer coisa como mérito. Paulo diz: perseverem, continuem. A palavra de encorajamento é: não desista, continue confiando na graça e no amor do nosso Deus. Depois de tudo isso, o capítulo 13 vai dizer que Paulo e Barnabé foram expulsos daquela cidade. Aquele discurso que trouxe ânimo redobrado para quem ouviu, não foi muito bem recebido pelos judeus ortodoxos, que eram apegados à lei, aos rituais, aos costumes, aos usos, às vestimentas. E Paulo com Barnabé são expulsos. Nós precisamos de palavra de encorajamento, isso não há dúvida. Muitas vezes nós ouvimos como palavra de encorajamento apenas frases de autoajuda. Mas você precisa de uma palavra de encorajamento hoje para renovar o seu ânimo, a sua alegria, a sua esperança. Entenda que essa palavra de encorajamento passa por falar de Jesus Cristo. Mostrar Jesus Cristo como Salvador. Essa palavra de encorajamento significa persevere, não desista de confiar naquele que tem um plano perfeito para nós. O fato de Paulo começar ali pela libertação do Egito, transcorrer pela história de Israel, mostra o quanto Deus tem um plano definido, bem feito, sábio. A vida não é um amontoado de acontecimentos aleatórios, alguns tristes, alguns felizes. A vida é conduzida por Deus dentro do seu plano de salvação para a glória dele mesmo. A sua vida também é conduzida por Deus. Essa é a palavra de encorajamento. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu coração, que Deus cuide da sua vida. Paulo mesmo, ele vai mostrar, ele vai ensinar para nós que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra que desconstrua, mas palavra que edifique. Nenhuma palavra torpe, mas palavra que ajude na construção da nossa vida. E essa palavra não são meras frases bonitas, mas é a palavra de Deus, é o Evangelho do Senhor. É mostrar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Persevere nisso. Insista nisso. Continue nesse caminho.
Deus te abençoe, em nome de Jesus.